todos bem-vindos ao Projeto Chapecó nessa quinta-feira para vocês aí no YouTube, dia 25 de julho para vocês, para nós hoje, quarta-feira, aqui no Hotel Desbravador, no centro de Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas, 140S. Você que está andando por aí, ou você de Chapecó e nos assiste, vem para cá. Qual é o problema? É interdenominacional, é de graça, aberto a todos. Nós temos irmãos aqui da Batista, da Assembleia, da Quadrangular, de outras igrejas, tem da Igreja da Graça, tem gente de todas as igrejas que são crentes em Cristo Jesus e que juntos querem estudar um pouquinho mais a Bíblia. Então você é bem-vindo. Lembrando que o Projeto Chapecó, ele é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, da minha querida tia Lúcia. A Gasfajol tem o presente ideal para o seu pai nesse Dia dos Pais. Quando é o Dia dos Pais? 11 de agosto? Tá perto então, corre na Gasfajol, ou você que mora em qualquer lugar do Brasil, tá aqui ó, gasfajol.com.br, ou chama no Instagram, no WhatsApp, e eles vão te atender. Eu vi as facas artesanais, que são lindas. No outro projeto eu falei da faca de ouro lá de R$3.000, mas tem faca de 380, eu vi ali. Tem faca de 380, tem aquele negocinho de segurar a carne para cortar, para você não correr risco de cortar seus dedos, né? Você que é metido a churrasqueiro de final de semana, corre risco de cortar os dedos, pega aquele negocinho, é um presente muito legal. Eu vi um kitzinho de madeira que vem as faquinhas dentro, lindo presente para você dar para o seu pai. Também a Clínica Veterinária The Dogs, eu ia falar clínica veterinária The Dogs, aqui em Chapecó. Você que é de Chapecó e região, leve lá na Clínica Veterinária The Dogs, fale com o Dr. Fábio. Ele faz cirurgia de castração, talvez outras também, creio eu, por videolaparoscopia. E ele tem um equipamento, estava me falando, que é o melhor que existe no Brasil. Inclusive, ele é o único veterinário que tem aquele tipo de equipamento no Brasil. Honra para nós aqui em Chapecó, hein? Ter um profissional desse gabarito, desse nível. É o mesmo equipamento que faz cirurgia humana, ele tem para fazer cirurgia dos pets. Então isso é muito legal, melhor para o seu cãozinho, para o seu gatinho, leve lá na The Dogs, além do que tem spa, pet shop e spa de luxo, com ofurô para o seu cachorrinho, para ele ficar relaxado, muito legal. Burguinho, amanhã vai estar lá, que o Burguinho tá um mendigo, o Burguinho tá fedorento, que Deus me livre. Não é? Ele é fofinho assim nas fotos, vocês falam, ai que cachorrinho fofinho, vai cheirar ele pra você ver. Tá um mendigo que você não tem ideia. Amanhã ele vai sair de lá um príncipe na The Dogs. E também a Oftalmo Care Center, lá de São Paulo, Avenida Miruna 640 648, Dr. Walter Kenji, você que precisa fazer um exame oftalmológico, precisa melhorar aí o seu campo de visão, vá aonde entende. Dr. Walter Kenji em São Paulo, na Avenida Miruna 648, corre lá, faz um exame com ele, tenho certeza que você vai gostar e é homem de Deus e nos ajuda muito. Meu abraço também pro Pardal Burger. Pardal Burger, vamos fechar um patrocíniozinho, um bannerzinho, vocês dão oferta igual, uai. Eles mandam oferta todo mês. Não é? E não tem um bannerzinho aqui com hambúrguerzinho, com pardalzinho, com enderecinho. Me chama aí, Pardal, vamos conversar. Tá? Deus abençoe vocês. E Deus abençoe as minhas ovelhas fiéis. Beijo pro Eliandro, lá na Tailândia, fez um gol pro pastor. Pensa no gol que ele fez, tá no meu Instagram, @carloribas. Ele fez um golaço, entendeu? Eu vou falar, o Negão é jogador de bola, hein, cara? O cara cruzou pra ele tirou do zagueiro, o goleiro saiu, entre o goleiro e o zagueiro na gaveta, meu, golaço, Eliandro, ó. E ele ainda falou bem assim, ó, vou dizer que foi meu pastor que me ensinou. É isso mesmo, fui eu que te ensinei a fazer isso aí. Beijo para as minhas ovelhas fiéis e também para os nossos mantenedores, irmãos e irmãs, queridos e queridas, que de todo o Brasil e de outros países que têm nos ajudado e mantido essa obra. Deus te abençoe. Está aqui, ó. Tem um grupo no Facebook fechado, que é Facebook, alguma coisa, grupos, mantenedor. Entra lá, pede para entrar, para participar também do nosso grupo de oração. Eu oro pelos meus mantenedores todos os dias. Então, se você é um mantenedor do projeto ou do nosso ministério, entra lá. Abraço para Perla, nossa irmã em Cristo, Perla lá de João Pessoa, Paraíba. Nós temos orado por você, Perla, fique firme. Peço a vocês que me assistem,
Orem pela Perla, uma moça jovem, cristã, é minha aluna em todos os cursos, também faz parte dos mantenedores e está passando por um quadro de doença. Peço que vocês orem por ela, em nome do Senhor Jesus. Deus é o Deus do milagre, Ele pode restaurar. Também peço a vocês que orem pela Renata, minha ovelha, lá de São Paulo. A Renata venceu um câncer agora, recente, e teve já o quadro do médico, que o câncer que ela estava, que ela passou por quimioterapia, radioterapia e tudo mais, que tinha vencido. Agora ela foi fazer uma mamografia da outra mama e encontraram lá alguma outra coisa. Então assim, ela vai fazer o exame para ver se tem ou não. Então orem para que não seja nada, que seja defeito na tela do computador, que viu alguma coisa lá. Eu creio no Deus de milagres. Renata, você também, força aí, minha filha, tá? O mesmo Deus que te deu saúde, te fez você vencer esse câncer, vai te fazer vencer qualquer coisa na sua vida, não só doença, qualquer coisa. Você é uma guerreira, uma vitoriosa. Tá, vamos lá? Hoje nós vamos falar do CETIB, eu não posso deixar de falar do CETIB. Bota o CETIB primeiro. Gente, olha só, nós estamos com a nossa promoção do CETIB nível 2, é uma escola de libertadores, a minha escola, junto com outros 2 professores. É incrível, material aprofundado de batalha espiritual. Você quer aprender cura interior, quebra de maldição, tricotomia. Nós temos uma matéria lá que é homeostase tricotômica, é a interação entre espírito, alma e corpo, como cada um interage entre si. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de doenças psicossomáticas, né? Que no grego, psique é a parte espiritual e soma é o corpo. Isso é uma homeostase, o que vem do espírito para o corpo. Só que tem coisas que vai da alma para o espírito, tem coisas que vai da alma para o corpo, tem coisas que vai do... Então a gente tem uma matéria só sobre isso, é muito legal para o libertador entender quando é demônio, quando não é, quando é um problema, um transtorno, um trauma, é muito bacana. Além de outras matérias incríveis. Uma delas é sobre diferenciar um caso de possessão demoníaca com um surto esquizofrênico. A pessoa está tendo um surto na igreja, você não sabe se é demônio, porque a pessoa está ouvindo vozes, vendo vultos, está tendo um surto. Como que eu sei diferenciar um surto de uma possessão? É muito aprofundado o CETIB nível 2. Mas para você estudar lá no Rio de Janeiro, 14, 15, 16, 17 de novembro, você tem que ter passado pelo nível 1. Nós temos agora o nível 1 online, que você pode estudar na sua casa através de um computador, um smartphone, um tablet, alguma coisa assim. Mas temos uma promoção. Se você se inscrever no nível 2 e pagar, você ganha o nível 1 de graça. Entre no site cetib.com.br e fale com a gente, ou vá lá no meu site, clique lá no WhatsApp que o pessoal te atende e você vai estudar conosco na maior escola de libertadores do Brasil. E dia 10 de agosto agora, eu vou estar em Joinville, Santa Catarina, na Igreja do Evangelho Quadrangular, dando um seminário de intercessão profética muito legal. Tem um valor de inscrição, se eu não me engano é R$120. Vale muito a pena, porque são 2 períodos de 3 horas cada período, então você vai estudar por 6 horas, você vai receber material didático, certificado. É muito legal, vale muito a pena e vai aprender sobre intercessão. Oração, oração de guerra, oração estratégica, jejum de forma correta. Jejum de Daniel, né? Todo mundo, vou fazer o jejum de Daniel. Tem jejum de Daniel na Bíblia? Não tem. Então eu vou provar, biblicamente, e ensinar você que é meu aluno, que jejum de Daniel é uma balela que ensinaram para vocês aí. O que é o propósito de Daniel e o que é um jejum de verdade, como funciona cada caso. Tá? Então abstinência de alimentos, abstinência de gostosuras, né? De finos manjares. Eu vi lá na Bahia, jejum de finos manjares. Teve uma irmã que falou que estava jejuando de chocolate. Ou estava jejuando Coca-Cola, só estava bebendo Pepsi. Então, assim, tem muita balela, não é? É falta de conhecimento, é ensino errado. O diabo tem um dedinho nisso para fazer a igreja criar essas condutas e não ter poder espiritual. E aí a igreja não tem poder para vencer as trevas. Então, tudo isso a gente ensina no seminário de intercessão profética em Joinville. Você que é da região, vai para Quadrangular que você vai poder participar. No meu site, carloribas.com.br/agenda, tem o endereço, tem o telefone de contato do pessoal da Quadrangular para você fazer a sua inscrição, tá bom? É isso aí? Vamos lá? Hoje eu vou falar o COB, tá aqui o COB? Então, isso é rapidinho, hein? Amanhã acaba o nosso curso COB, tá? Tem 3 aulas faltando, a Neiva é minha aluna, amanhã entra as 3 no ar, tá bom? E aí já está a segunda turma começando, então você que não estudou na primeira turma, a segunda turma está aberta para inscrições e você pode participar desse curso aqui, curso online de batalha espiritual e estratégica, beleza? Corre lá no meu site. Vamos lá, gente, hoje eu vou falar sobre as 2 igrejas. Sabia que existem 2 igrejas? Eu falei num curso, não foi aqui, foi em outra cidade, que... Não, falei na Bahia, até me perdoe os irmãos lá de Salvador, pela má interpretação,
que eu causei. Que eles me perguntaram o que eu achava, tal, como estava a igreja nos dias de hoje. Eu falei que, na minha opinião, deveria ter só 3 igrejas. Não 3 igrejas locais, 3 placas de igreja. Uma bem tradicional, na pegada batista brasileira ou presbiteriana, né? Uma bem pentecostal, na pegada Deus é amor, e uma mais ou menos, uma neopentecostal, né? Uma quadrangular. A minha opinião é essa, entendeu? Que devia ter 3 tipos de igreja. Porque aí é o seguinte, numa cidade, você que é penteca mesmo, você vai para a igreja dos pentecostais. Você que é tradicional, vai para dos tradicionais. Você que é, tipo eu, um animadinho, vai para dos animadinhos. Entendeu? Porque eu expliquei isso na Bahia. Por quê? Porque o número crescente e absurdo de denominações que existem hoje no Brasil, e sem um tipo de aferição de se o cara é um teólogo, porque a igreja abre, né? O cara é um crente, se decepcionou com o pastor, sai da igreja, vai para uma igreja no bairro. Então, esse número crescente de denominações é prejudicial para o reino. Alguém uma vez falou para mim a frase que vocês devem ter ouvido. Quanto mais igrejas, menos prostíbulos. Quanto mais igrejas, menos bares. Quanto mais igrejas, menos bocas de fumo. É verdade isso? O que mais tem é prostíbulo, bar e boca de fumo. Então isso não é uma verdade. Não é um conjunto de coisas que, crescendo esse conjunto de coisas, obstruem o crescimento desse. Não tem nada a ver. Quanto mais igreja, pior. Por quê? Porque acaba a disciplina. Porque se eu estou em pecado e o meu pastor me disciplina, eu saio da minha igreja e vou para outra, porque o que mais tem é a igreja. Entendeu? Se só tem 3 igrejas, o pastor da outra fala, mas por que você veio, irmão? Não, eu vim porque eu quis, eu estou batizado com o Espírito Santo. Não, deixa eu ligar para o seu pastor. Não, o cara tem pecado, o cara traiu a mulher dele, o cara roubou na empresa. Não, volta lá porque você está em disciplina. E hoje em dia não tem mais isso. Então, muita igreja acabou a disciplina, muita igreja acabou fidelidade. Não estou só falando de fidelidade no dízimo, fidelidade ministerial. O que mais tem é gente, uma migração. Muita igreja acabou o evangelismo, que é o que eu estava falando com vocês em off aqui, não é? Que sentido faz eu convidar alguém para ir visitar a minha igreja se ele já é crente de outra igreja? Qual é o sentido disso? Não tem sentido. É para conhecer mesmo. Mas por que conhecer? Né? Porque eu quero trazê-lo para a minha igreja. A gente vai abrir hoje o hall de membros de uma igreja, 80% são pessoas que vieram de outras igrejas. Não é? Então o caráter evangelizador da igreja está falho. O ideal seria então, 20% pessoas que vieram de outras igrejas, porque tiveram algum problema, porque mudaram de bairro, porque mudaram de cidade, Mas 80% de pessoas que eram pecadores e que reconheceram a sua condição de pecadores e se entregaram a Cristo. Então, muita igreja, acontece um êxodo migratório de uma igreja para outra, e a pessoa acaba não se firmando em nenhuma, mas está no reino, então está tudo ok. Isso é muito perigoso, não é? Muito perigoso mesmo. Você não cria raízes, você não tem um histórico, não tem uma pessoa que te conhece desde quando você era novo convertido, não é? Poucos pastores têm na sua igreja o crente que ele batizou. Entendeu? Porque normalmente você foi batizado por um outro pastor, não é esse que é o teu pastor hoje. Então isso é ruim, não tem vínculo pastoral. Poucas ovelhas sabem onde o pastor mora, poucas ovelhas sentaram na mesa na casa do pastor para tomar um café com ele, para almoçar, para jantar com ele. E qual é o sentido de ser pastor se a tua ovelha não te conhece? Qual é o sentido de você ser ovelha se você não conhece seu pastor? Se o próprio Cristo disse, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas. Então, vocês entendem? Então eu falei isso em Salvador, mas eu não vou falar sobre isso, que daria um bom estudo. Tá? Eu vou falar sobre as 2 igrejas. Quais são as 2 igrejas? A que está dentro e a que está fora. Tá? Então, se vocês puderem anotar tudo, anotem, porque isso vai valer para a vida de vocês. Você que está na internet, pegue seu caderninho. Porque eu vou falar sobre a igreja que está dentro, que é a igreja que está congregando, tá? Entendam o caráter de igreja. Nem todo mundo que está dentro da tida igreja, eu estou falando, vocês entendem agora a palavra igreja? Nós, corpo de Cristo, tá? Nem todo mundo está dentro de uma estrutura eclesiástica que nós chamamos de igreja, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Internacional da Graça, entendeu? Nem todo mundo que está numa igreja é crente. Eu gostaria que todos fossem, mas nem todo mundo é. E eu ouso dizer que nem todo mundo que vai para a igreja foi Deus que mandou.
Tem uns que foi o diabo que mandou. A Bíblia fala isso, que o dono de uma terra dormiu à noite, veio o inimigo e semeou o joio. Não foi? Então o inimigo vem de vez em quando na igreja e semeia o joio. Então nem todo mundo ali da igreja foi Deus que mandou. Tem uns que foi o diabo que mandou. Então esse estudo é para igreja. A igreja que está dentro, acredito que somos vocês aqui, somos nós e uma boa parte, talvez a maioria de quem me assiste. É aquela pessoa que vai ao culto, não é? Que dá dízimo ou não, que dá oferta ou não, mas que sabe que tem que dar, o que não tem que dar, e tem o seu conceito sobre isso, que ora, que lê a Bíblia. Essa é a igreja. Uns mais, uns menos, uns entendem bulufas, mas tentam entender. Outros vão para a igreja só porque a cantina é boa. Tem uma pizza gostosa no final do culto. Mas estão lá na igreja pelo menos, estão lá, ouvindo a palavra. Pararam de beber, pararam de fumar, pararam de fornicar, pararam de falar mal dos outros. É mais difícil, hein? É mais fácil parar de beber e fumar do que parar de falar mal dos outros. Entendeu? Mas é pior, porque a Bíblia fala que aquele que semeia contenda entre os irmãos é pior do que o que mata o irmão. A Bíblia fala isso. Se eu semear contenda, fuxicar, eu sou pior do que eu matar vocês. Está lá em Provérbios. 6 coisas aborrecem o Senhor, a 7ª sua alma abomina. As 6 coisas tem língua que profere mentira, pés que vão caminho para o crime, mãos que derramam sangue inocente, e aí por diante. E a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Entendeu? Fuxiqueiro é pior que assassino? Dá um outro estudo. Nossa, eu tô meio sanguinário hoje, meus estudos são só rock and roll. Eu tô no meu momento Amy Winehouse. Só quem assistia MTV nos anos 90 entendeu a brincadeira. Você assistia? Do Hermes e Renato? Que ele se vestia de Amy Winehouse e ia correndo, dava voadora nas pessoas na rua? Eu tô no meu momento Amy Winehouse. Momento Amy Winehouse. Procura no YouTube que você vai ver. Também. Garoto enxaqueca também era terrível. Tinha um outro que dava tapa nas pessoas? Quem que era? Antônio Nunes. Antônio. O cara entrava no banheiro do shopping, o cara lá lavando a mão, ele, Antônio Nunes, e pau, dava um tapa pra você correndo. Olha só. Desculpa você, crente, amigo, irmão, sério, que reclama das minhas piadinhas, que reclama que eu fujo do foco. Eu sei, eu peço perdão a vocês, eu sou assim, me perdoem. Tentem me entender e me aturar, tá bom? E não coloque comentários sobre isso, porque eu vou bloquear vocês e vai ser pior, tá? Tem gente que me perguntou, não tem ninguém te criticando? Tem, mas eu bloqueio eles. Aí eles param de assistir os estudos porque são bestas, ficam bloqueando. Você não gosta, não assiste. Você gosta, assiste. Você não gosta do que eu faço? Me manda um direct que não tem como te bloquear lá. Ou tem? Tem como? Tem. Bloquear no direct? Tem. Não me manda direct, que eu vou te bloquear lá também. Então o que acontece? Existe a igreja de pessoas que estão congregando, os que estão dentro. Esses somos nós. Tá? Não é aquela pessoa que está dentro da igreja reclamando. Esse não é a igreja. Esse é o joio. Aquela pessoa que nada tá bom. Já passou em 20 igrejas porque nunca encontrou um pastor que fosse o correto. Você nunca vai encontrar um pastor correto desse jeito. Não é? Porque assim, nós exigimos uma santidade que nós não temos. É aquele povo que critica todo mundo, que nenhuma igreja está certa, mas ele é um pecador. Ele tem pensamentos pecaminosos, tem uma vida terrível, mas senta na igreja com ar de juiz, julgando o pastor, julgando a mulher do pastor, julgando a roupa que o filho do pastor usa, julgando o diácono que foi tirar a oferta, julgando. Então não é esse, esse não é a igreja. Está lá dentro, é o joio, está incomodando. Igreja somos nós que vamos para o culto porque amamos a igreja, porque queremos ter comunhão com os irmãos, porque queremos ajudar o próximo, porque amamos o próximo de alguma maneira e queremos fazer o melhor por ele. Pois bem, o que acontece? Existe a igreja de fora, essa é a igreja de dentro. A igreja de fora é o cara que não está mais congregando. Tá? E aí eu volto a afirmar que não é também aquele que não está congregando porque é o juizão, porque critica tudo, porque não sei o quê. Inclusive vale aqui uma alerta para os irmãos da internet, o meu programa Ovelhas Fiéis é para quem não pode congregar, não é para você que não concorda com as igrejas. Eu recebo todo dia formulário de gente querendo ser minha ovelha no projeto Ovelhas Fiéis. Aí tem lá uma pergunta, por que razão você não está congregando? Aí tem gente que coloca, porque eu não encontrei a igreja certa, porque eu não concordo com as doutrinas, porque os pastores não são como... Não é para você. Você tem que se converter de verdade, achar uma igreja e ficar quietinho lá, sendo pastoreado. É para quem tem uma pessoa lá que tem 2 filhos deficientes,
não tem carro, entendeu? Tipo assim, a igrejinha perto da casa não dá assistência, não tem como chegar em outra igreja. Pô, essa pessoa tem que ajudar. A outra lá, que é uma ovelha minha do grupo, mora no sítio, não tem carro, não tem acesso à cidade, só vai na cidade dia de semana quando precisa para alguma coisinha, final de semana eles não tem como ir porque o ônibus não passa, porque eles vão para a cidade com o ônibus da escola, que pega os aluninhos, então ela não pode ir em culto. Então aí sim, esse projeto é para esse tipo de pessoa. Tem a outra irmã que está em outro país, não tem igreja lá da língua portuguesa, ela não fala o idioma do país, é para esse tipo de pessoa. O meu irmão, o Eliandro, né, e a Carol, estão na Tailândia, eles não falam tailandês, gente. Entendeu? Então assim, não tem missão brasileira, é difícil, um país budista. Então é para esse tipo de gente. Então, a pessoa que não está congregando porque é o juiz, porque é crítico, não é igreja também. Mas tem gente que não está congregando porque foi extremamente maltratado dentro de uma igreja. Foi extremamente ofendido. Conheci uma irmã aliás, um irmão que tinha uma irmã dele que era prostituta. Só que ele nunca falou para a igreja. A irmã dele morava na zona de prostituição. Cidade pequena, a zona é na saída da cidade, num posto, num trevo. E um dia um presbítero da igreja desconfiou que ele estava aprontando. E ficou fazendo campana na casa dele, tocaia para pegar ele. Vê se isso é papel de crente. Seguiu o irmão, viu ele com uma moça no carro, desconfiou de alguma coisa, ficou seguindo ele, e ele foi e levou na zona e deixou a mulher na zona de prostituição. Esse presbítero foi para a igreja, essa é uma história real, dedurou, fizeram uma santa inquisição, né? Chamaram ele, é irrefutável, porque o presbítero viu você. O que você tem para falar? Você foi ou não foi na zona de prostituição? Fui. Você estava ou não estava com uma prostituta no carro? Estava. Então não precisa falar mais nada. É incontestável que você é culpado. Foi expulso da igreja, passou a vida inteira longe da igreja. Passou 30 anos, ou 20 anos, uma irmã que tinha se convertido depois de tanto tempo e tal, ouviu a história de um irmão fulano de tal, que foi pego na zona E ela pegou e chamou o pastor e falou assim, quem que era do conselho daquela época? Porque eu tenho um testemunho para dar sobre esse caso. É o irmão fulano, ciclano, chama eles. Aí chamou os irmãos, já bem anciãos. Irmãos, eu tenho uma prova testemunhal desse caso. Olha que bom, porque muita gente na época nos criticou. Que prova é? Ela falou assim, eu sou a prostituta. E eu me converti e estou congregando nessa igreja. Nossa, irmã, que bom que você se converteu. Então conta, ele não era seu amante? Não, ele é meu irmão. Todo dia ele me pegava, me levava na casa da minha mãe, lia a Bíblia para mim, orava comigo e eu não queria aceitar Jesus. E ele me levava de carro de volta lá. Vocês expulsaram o homem que me ganhou para Jesus. Então existem pessoas que não estão congregando porque foram mortas pela igreja. Tem gente que está me assistindo aqui, vou falar de novo, eu quero ser bem claro. Não é o crente chato que acha que está tudo errado. Não é o crente que não gostou de uma palavra do pastor. Não é isso. Isso aí tem que se converter. É a pessoa que estava na bênção, estava correto, em paz. E foi muito maltratado. Eu tenho vários casos, tá? Vários. Teve um outro caso do irmão lá que foi chamado para fazer uma obra de evangelismo, começou a fazer evangelismo, começou a juntar gente, juntando gente, criou um grupo de pessoas, foi fazendo uma congregação, e gente vindo e almas sendo ganhas e tal. E aí pediu para o pastor, podemos levantar uma igrejinha aqui no terreno baldio do lado aqui? Podemos levantar uma igrejinha, construir uma igreja e tal. Quando estava a igreja bonita, construída, o pastor chegou para ele e falou assim, irmão, agora você sai que meu filho vai assumir a igreja como pastor. Tirou o irmão e botou de volta no banco, sentadinho lá. Tipo assim, tem um ministério evidente, Deus deu aquelas almas ao cuidado dele, como Deus deu a Moisés um grupo de pessoas no deserto, como Deus deu a Paulo um ministério, como Deus deu a Timóteo, por que não pode dar para um irmão nesse século? Por que tem que tirar ele e botar o meu filho ali, porque que não fez nada?
Porque é uma monarquia evangélica e o pastor presidente é o rei e os filhos são os príncipes e ninguém toca na coroa. Então tem gente que é a outra igreja, a mesma igreja de Jesus, só que são duas. Uma está dentro da casa, outra está fora, querendo entrar. Mas às vezes não consegue forças para entrar. Às vezes não tem coragem, tem medo do que vai ser dito. Não tem força para voltar. Sobre isso eu quero falar com vocês hoje, amém ou não? Lucas capítulo 15, verso 11. Parábola do filho pródigo, eu peguei 2 textos bem simples para a gente exemplificar isso biblicamente. Tio Tito já previamente serviu a minha água hoje. Águas de laranjas com menta peperina. Um abraço para Los Hermanos da Argentina, de Posadas, Candelária, San Inácio. Passamos por lá esse final de semana. Foi bênção. Lucas 15, 11, quem achou? Agora esquentou. Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte. Eu já preguei sobre isso no projeto há 2 anos atrás, sobre o demônio do filho pródigo. Tá? Quem quiser assistir aí, procura no meu canal, que tem esse vídeo aí. Hoje eu não vou falar do demônio dele não, tá? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Ok? Ó, isso é muito importante. Repartiu sua propriedade entre eles. Então vamos lá. Um homem tem 2 filhos. Eu, Thales e Mateus. O mais novo, tá amarrado, Mateus, em nome de Jesus. Não vai ser o filho pródigo. O mais novo fala: Pai, eu quero minha parte. Então eu vou lá e reparto a propriedade. Entre quem? Os meus herdeiros. Então eu pego tudo que é meu, divido em 2 partes e dou 50% a ele. A outra parte foi com quem? Com o mais velho, gente. A Bíblia está dizendo isso, vocês leem aí? Pai, quero minha parte. Assim ele repartiu a sua propriedade entre os 2, entre eles. Então, tanto o mais novo que vazou, quanto o mais velho que ficou, receberam partes iguais. O pai foi injusto em algum momento? Então fiquem com isso no coração, que é ali que nós vamos pegar no contrapé. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais... não muito tempo depois. Né? É um eufemismo, né? Podia falar pouco tempo depois. Né? Pouco tempo depois. Por que a Bíblia fala não muito tempo depois? Eu gosto desses eufemismos, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi embora para uma região distante. Porque tem gente que é assim, irmãos, tem gente que não pode ter nada. Vou parafrasear as frases do meu amigo Vanderlei, que foi pastor da nossa igreja por muitos anos. Vanderlei falou uma coisa incrível um dia. Ele falou assim: irmãos, tem crente que nunca vai ter um golzinho. Vai andar de Fusca, de Fiat 147 e de Corcel. Porque o dia que Deus der um golzinho para ele, ele desvia. Mas foi nítido. Tinha um jovem lá que tinha um carrinho judiado. Comprou, acho que um Palio, um golzinho, sabe o quê? Desviou. Tem gente que não pode ter nada. Tá? É uma utopia dizer que todos vão ser ricos. O que Deus quer para todos? Prosperidade. Viver bem. Mas tem gente que consegue viver bem com pouco. Tem milionário que não vive bem. Não é? Como é que está o coração do seu Ike Batista hoje, né? Pensando, meu Lamborghini indo embora, a Lamborghini branca dele, guinchada pela Polícia Federal. Eu nunca vou sofrer o que o Ike sofreu. Nunca vou ver uma Lamborghini minha sendo guinchada pela Polícia Federal. Não é? Ele tinha 4 aviões. Nunca vou ver meus aviões sendo vendidos. Então, ele pegou o dinheiro, ficou um pouco de tempo na casa do pai, e aí começou a dar problema. Provavelmente começou a querer dar ordem do pai. Agora eu sou dono da propriedade. O pai repartiu, o pai não tem mais nada. Agora eu mando aqui. Irmãos, eu sempre falei para os pastores, quando eu ministro, para pastores, o seguinte: você quer ter dinheiro na igreja, você precisa orar para Deus ter pessoas ricas na igreja. Ricas e fiéis. Por quê? Porque o dinheiro da igreja vem pelo crente. Tá? Não vem por político, não vem por governo, não vem por traficante, não vem por... Não. O dinheiro da igreja vem pela mão dos crentes. Só que só tem 2 jeitos de ter dinheiro na mão dos crentes. Orar para que Deus mande um milionário para congregar na sua igreja, ou orar para Deus enriquecer os pobres da sua igreja. Parece mais fácil eu orar para Deus mandar um milionário, sim ou não? Né?
Só que o milionário vai fazer o quê? Ele vai mandar na igreja. Porque se ele é milionário, ele já é um empreendedor, um empresário, um cara de sucesso. E ele está agora injetando dinheiro. Ele vai começar a falar, mas esses bancos aqui... Não, irmão, mas nós fizemos uma campanha, vendemos um copinho de gelatina para pagar os bancos. Não, agora temos dinheiro. Vamos trocar os bancos. Uma cor disso aqui, bege, creme, mas que horror, que coisa demodê. Vamos trocar, entendeu? E aí, você fica na mão do cara que tem dinheiro. Então, aí vai uma dica, essa é de graça, não precisa pagar nada, você que é pastor, ore para Deus enriquecer os pobres. Porque os pobres vão ficar tão felizes com Deus, porque Deus os enriqueceu, que vão continuar fiéis, não vão sair da igreja e vão ser submissos à ordem do pastor. Pegaram a benção ou não? Quem quer ser o rico aí que Deus vai enriquecer? Né? Vamos lá. O que acontece? O filho, que não era nada, agora ele é o sócio de 50% de tudo. Então, provavelmente, ele começou a achar tudo ruim. O que antes ele tinha que se submeter à ordem do pai, agora não precisa mais. Estão entendendo? Eu lembro, quando eu trabalhava numa gráfica, um funcionário do meu setor foi eleito para ser um gerente. Ele era o cara mais boca mole do setor. No mesmo dia, não foi no outro dia, no mesmo dia que veio a dona falando assim, a partir de hoje o fulano é o gerente, ele virou o cara mais insuportável do mundo. Odeciel o nome dele, não sei, se você está crente, Deus te abençoe, meu irmão, se você não está, se converta. Odeciel, não. Até o nome era feio, meu Deus. E aí, ele chegou, lá vai os fãs de Odeciel me criticar depois. E aí, foi o caso que durante um mês a gente não aguentou o cara, nós chamamos a dona da gráfica e falamos assim, que eram vários setores, se você não demitiu o Odeciel, todo mundo vai pedir as contas. Não suportamos mais o cara. Segunda coisa, tem gente que não pode ter dinheiro, tem gente que não pode ter posição, não pode ter poder. Você quer saber se o cara é teu amigo ou não, se ele é crente ou não, se ele é um homem de Deus ou não? Dá um cargo para ele na igreja. Nunca me esqueço do seminarista, que sentava no último banco da igreja, era humilde. Humilde. E nas primeiros bancos ficavam os pastores, os presbíteros, sei lá. Aí até que ele terminou o seminário, se formou. Aí quando ele se formou, foi para a convenção, ordenaram ele pastor. Aí ele chegou no culto de domingo, assim, já chegou para um presbítero que estava sentado no banco e falou, senhor, dá licença? Dá licença por quê, meu filho? Porque aí é o lugar dos pastores e o senhor é um presbítero. Vai para a fila de trás, por favor. O moleque a vida inteira sentando no último banco. Só porque agora foi ordenado pastor, agora ele é melhor que os outros. Sabe, gente, tem pessoas que não podem ter... Não me esqueço da igreja do bispo Átila Brandão em Salvador, Batista Caminho das Árvores. Eu estava no culto da bispa Maílde, que é a mulher do Átila. Uma mulher manifestou demônio, vomitou umas coisas no chão. Um dos diáconos era, não sei se ele ainda é hoje lá, um dos maiores cirurgiões plásticos da Bahia. E ele veio uniformizadinho, que baiano gosta de uniforme, tudo é uniforme, tudo, na igreja todo mundo é uniforme. Nordestino gosta de uniforme. Aí ele veio correndo assim, foi pegar um pano, um balde para limpar o vômito. Aí uma das pastoras falou assim, não, doutor fulano, não, misericórdia, deixa aqui. Chamou um outro diácono com o mesmo uniforme, só devia ser um pobre. Irmão fulano, irmão ciclano, vem aqui, limpa o vômito aqui, ó. Sim, eu estava ali, louco. Aí esse doutor falou assim, pera aí, pastora, com todo respeito à senhora, eu sou o doutor fulano daquela porta para fora. Aqui dentro eu sou diácono fulano, eu vou limpar a casa do meu Deus, dá licença. Foi lá e... Ó, esse pode ter um cargo no reino. Milionário. Depois eu fiquei sabendo que esse cara tinha uma Mercedes, e ele comprou um Palio na época, para vir para a igreja, porque ele se sentia mal vir com a Mercedes dele. O que os irmãos iam achar? Ele vinha de Paliozinho. Baixava o vidro, calor. Tá vendo? Olha a consciência dele. Não queria humilhar ninguém com o dinheiro dele. Porque às vezes a pessoa pobre se sente até humilhada. Tem igreja bonita de rico que o pobre tem vergonha de entrar. Que o pobre fica lá no bairro, ele até quer ir na sua igreja, mas ele tem um lustre na porta da sua igreja, aquele lustre ali é um demônio. É um demônio aquele lustre. Que espanta as almas dos pobres. Normalmente mulher de pastor tem uma tara por lustre. Não pode ver um lustre que ela fica louca. Aí bota um lustre, o pobrinho que entrar na igreja quer ouvir a palavra de Deus. Ele olha aquele lustre e fala, não é para mim esse lugar. Eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Parece engraçado, mas é verdade. É verdade ou não é?
A gente fica nessa vibe de fazer igreja para rico. Não, é a casa do Senhor. Para o Senhor é o melhor. Na casa do Senhor não existe Satanás. Gente, pelo amor de Deus. O pobrinho tem que se sentir bem na casa de Deus. Tem que se sentir bem. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um infeliz, que era pastor da minha igreja, que graças a Deus nós tiramos ele há muitos anos. Fazia um programa de rádio. E a igreja dele tinha uns 4, 5 médicos. E ele começou a botar na cabeça que era igreja de rico. Aí no rádio, alguém ligou para ele, no programa de rádio, e falou assim, oi, pastor, nós podemos ir no culto aí da sua igreja? E pela fala, ele falou assim, mas vocês são da onde? E ele falou, do bairro tal, bairro dos pobres. Ele pegou e falou assim, irmão, é bom você procurar uma igreja aí no seu bairro. Falou isso, para não querer que os pobres viessem, porque na mente dele, se tivesse pobre na igreja, os ricos não iam querer mais vir. Moral da história, irmãos, desliguei a igreja dele, a mulher dele traiu ele, a mulher voltou para as drogas, ele não sei o quê. Acabou o ministério dele. Por quê? Porque Deus ama os pobres, irmãos. Vou dar um estudo, prometo para vocês, do amor de Deus pelos pobres. Quando, no primeiro desterro de Israel, chamada de primeira diáspora, quando Babilônia prendeu o povo israelense, levou como cativos, uma ordem foi dada para o exército de Babilônia: só não bote a mão nos pobres. Eles podiam prender os aristocratas, os juízes, os milionários. Uma ordem foi dada pelo governo de Babilônia: não toque nos pobres, nos vinhateiros e nos que plantavam olivas. Não podia tocar neles, eles não foram tocados. Lá no Apocalipse, o Senhor disse, nos últimos tempos virá desolação sobre a terra. Aí Deus fala, só não toque no vinhateiro e no que planta olivas. Não toque nos pobres. Os pobres são amados de Deus. Aí o diabo vem e coloca no coração do pastor que a igreja tem que ser lugar de rico. Porque o diabo quer que o pobre não vá para a igreja, porque o pobre é amado de Deus. Dá outro estudo. Amém ou não? Que Deus abençoe a sua igreja que tem lustre, não sou contra o lustre. Mas tem uns lustres que são tipo aquele repelente para inseto. O mosquito está na rua. O mosquito olha a janela da sua casa, ele quer entrar. Quando ele chega na janela, ele vê ali, Baygon. Ele fala, não, aqui não. O lustre é o Baygon dos pobres. O pobre... Sim, eu estou falando uma asneira aqui, me corrijam. O pobre vê isso. Ele fala, mas da onde que eu vou entrar? Gente, eu viajo muito, eu vou numas igrejas que eu tenho vergonha, gente. Eu até brinco, né? Que eu estava numa igreja aí que, de um lado estava um cara com um terno Armani que parece que o próprio Giorgio Armani costurou nele o terno. Do outro estava um coach, um cara que é um coach famoso, tem 5 milhões de seguidores, não sei aonde, com terno xadrez claro, com quadrados grandes, com sapato de couro marrom sem meia. E com uma camisa branca aberta, até que assim o peito dele era um pavo musculoso e cabeludo. E eu no meio com um terninho que eu trouxe da Inglaterra, que eu achava que era o melhor que eu tinha. Eu me sentia um mendigo. E eu estava com a minha melhor roupinha na igreja. E eu falei, meu Deus, eu sou um mendigo. Às vezes, o glamour demais assusta quem não tem. Por isso que Deus nos ensinou a ter simplicidade. Cuidado com o que você aparenta. Simplicidade. Tem gente que não pode ter. Quando ele tem, ele vaza. O filho pródigo mais novo, o filho pródigo teve, vazou. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Talvez sua Bíblia diga dissolutamente. O que é dissoluto? Sem responsabilidade. Tá? Começou a gastar, achou que o dinheiro não tinha fim. 90% de quem ganha na loteria fica pobre depois de novo, não é? Porque vai lá e gasta tudo, irresponsavelmente. Jogadores de futebol ganharam muitas somas de dinheiro. Quando aposentam, ficam na miséria. Porque achavam que nunca ia ter fim, tem fim, tá? Depois de ter gasto tudo, verso 14, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Além de tudo, quando a mão de Deus... vamos lá. Quando a pessoa sai da casa do pai, a mão do pai sai dele. Tá? Não adianta você sair da igreja e achar que Deus vai continuar te seguindo, te abençoando. Ele gastou tudo que tinha e ainda deu o azar de, na terra que ele estava, deu fome. Porque ele podia ter perdido tudo, mas a terra muito boa, muito próspera, ele é um menino inteligente, trabalhou na casa do pai, sabia fazer negócio, como Jacó prosperou, como Isaac na terra de Gerar prosperou, ele podia prosperar. Não tem prosperidade para quem sai da casa do pai. Toma cuidado com isso. Às vezes, o mundo... Gente, não vou mentir para vocês.
que Satanás falou para Jesus na tentação do deserto? Eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. E Satanás mostrou para Jesus os reinos, as riquezas, os prazeres do mundo. E falou, tudo isso é meu. Eu te dou, só se ajoelhar. Tem gente que olha para o mundo e fica pensando, eu quero que o mundo tenha... Gente, eu vou falar um negócio para vocês, eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Que talvez vocês não saibam. O que o mundo tem, na igreja também tem. Entendeu? Só que tem um código chamado santidade. Tipo, no mundo é sagu de vinho, na igreja é sagu de suco. Entendeu ou não? No mundo é sexo com mulher da vida. Na igreja é com a tua esposa. Você não vai virar um celibatário. Você não vai virar, entendeu? Meninas solteiras não vão ficar pra titia. Meninos solteiros, eu sempre falo, o menino é solteiro, me acho feio. Gente, olha pra mim, gente. Olha o mulherão que Deus me deu. Se tiver algum feio na internet que está solteiro, fala comigo, eu tenho uma oração para fazer por você. Cuida bem dela. Então, o que tem no mundo, tem na igreja. Só que com o código chamado santidade. O cara quer viajar. Não, mas é verdade. Comparou. O feio com a bonita, viu só, tio Ito? É inevitável, né? O que acontece? No mundo, o cara quer viajar, ele precisa de droga. O crente não, o crente entra numa unção de Deus tão grande. Tem uns que são arrebatados, outros têm visões, outros oram em novas línguas. Só quem, eu nunca usei drogas, graças a Deus, mas quem usou drogas, foi liberto de verdade, se converteu de verdade, foi batizado com o Espírito Santo de verdade, compara. O que ele tinha lá no mundo, o que ele tem na igreja. Então assim, sabe, o problema é que o diabo ele quer mostrar algo dizendo assim, você não vai ter isso nunca na sua vida cristã, então eu te dou logo. Foi o que aconteceu com o menino que saiu da igreja. Muita gente sai da igreja por ilusão que o pecado traz. São iludidos. E chega um momento que a ilusão acaba, que eles percebem o que eles fizeram. Outros saíram magoados, machucados, ok, tá? Isso eu falo depois. Eu estou falando dos iludidos. O que o jovem fez? Saiu iludido, ele olhou para os bolsos cheios de dinheiro. Ele olhou para o mundão cheio de mulherada, festa e coisa. Falei, é para lá que eu vou. E foi. Quando acaba o dinheiro, segunda coisa que acaba, os amigos. Tem uma música do Garotos da Rua, 1980 e tantos, primeira banda de rock que eu vi na minha vida. E a letra dizia assim, o dinheiro acabou, os amigos se foram. Não tem mais para onde ir. Frase verdadeira. Acabou o dinheiro no mundo, acabam os amigos. Conheço uma pessoa que tinha muitos amigos. Festa, droga, rock and roll. Foi preso. Sabe quantos amigos foram visitá-lo na cadeia nos anos que ele ficou preso? Um ovo. 0. Pergunto para vocês, não eram amigos? Não estavam juntos na festa? Não compartilhavam da mesma bebida, da mesma droga, do mesmo rock and roll? Por que agora não vão lá visitar o cara? Porque no mundo não existe amizade. Porque amizade real, empatia, amor real, se preocupar com o próximo, está dentro do plano de Deus. O diabo não tem isso. Para o diabo é descartável. O diabo inventou ficar. Você vai e fica. Não tenha compromisso, não namore, não noive, não case. Fica. Entendeu? O diabo quis criar união estável. Para que você vai casar? Você pode fazer um documento no cartório de união estável. O diabo criou isso. Casamento, unidade. Não é? Os dois tornam uma só carne, viram família. Então, a visão de Satanás é descarte, é descartável. A visão de Deus, eterno, duradouro. Entendeu? O jovem foi iludido. Verso 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Vocês lembram que para os judeus os porcos eram malditos, tá? Imundos, malditos. Então ele já foi agora para uma profissão imunda, maldita. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, as alfarrobas, né? As bolotas. A alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, tá? Essa alfarrobeira, eu conheci lá em Portugal, são as azinhagueiras. Você foi com a sua mãe, Fabrício, em Fátima, não foi? Sabe aquele campo, você chegando na cidadezinha, o templo está para a direita. À esquerda tem um campo grande de árvores onde os ônibus dos peregrinos se estacionam ali. Aquelas árvores são as azinhagueiras. Tem até uma cidade em Portugal que é Azinhaga.
As azinhagueiras são as alfarrobeiras. As vagens daquelas árvores são as bolotas que esse menino queria comer, que é alimento dos porcos. Entendeu? Amargo, sabe? É intragável. Mas era o que tinha para comer. Ele viu os porcos comendo, não morriam, ele pensou, vou comer esse negócio. Olha que situação chega a pessoa que sai da casa do pai, por ser iludido pelo diabo. Tem muitas pessoas que se lembram que são a igreja, que estão lá no mundo, saíram da igreja, são os crentes desviados, são aqueles que nós conhecemos como os ex-crentes, mas chega um momento da vida dele que ele se lembra que ele é a igreja. Ele se lembra que ele tem um Deus. Ele se lembra que na casa do pai tem fartura de pão. Ele se lembra que lá tem óleo de alegria. E ele está na depressão, no fundo do poço, no vício da bebida, das drogas, da pornografia, sem nada para comer, sem ter quem recorrer. Aí no verso 17, caindo em si, ele queria comer as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem isso lhe davam, tá? Aí o verso 17, caindo em si, tá? Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu conversei uma vez, muitas vezes, mas teve uma vez especial, eu conversei com um crente desviado, numa viagem minha, avião, você senta, às vezes a pessoa quer conversar, aí você vai, e eu falei, viu, você é desviado, tal, tudo bem, o que te fez desviar? E ele falou os motivos dele, os mesmos sempre. E eu perguntei, tem alguma coisa que você sente falta da igreja? Daí ele falou, eu sinto falta de duas coisas, dos louvores, e eu canto os louvores até hoje, e eu sinto falta da comunhão. Eu chegava lá e eu sentia tanto amor, eu era abraçado, eu era bem recebido, bem tratado, porque ele não veio na igreja aqui, que eu fui em Chapecó, que eu entrei invisível e saí invisível. Não vou falar a igreja para vocês. Mas assim, numa igreja normal, de crente, você é bem tratado quando você entra. Então assim, ele sentia falta disso. E eu perguntei para ele, o que te impede de voltar? Sabe o que ele disse? A vergonha. Ele tinha vergonha de voltar para a igreja. E as pessoas falaram, fulano, onde é que andou? E não tem os crentes assim? Talvez todos, né? Irmão, não era você que eu vi no baile? Você viu no baile porque você estava lá. Verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Sabe, isso é arrependimento. O que se arrepende não é aquele que fala, olha Deus, eu cometi esse erro aqui, o Senhor me perdoa aí, vamos seguir então, que é bola para frente, que atrás vem gente. Não, é aquele que não se sente mais digno de estar na casa de Deus. Eu vejo líderes de louvor pecando, se arrependendo e tocando no culto seguinte. O que se arrepende de verdade não tem coragem de subir no altar. O pregador que peca, ele não tem coragem de pegar o microfone e pregar. Ele vai voltar um dia? Claro que vai. Mas existe um processo de restauração que é trazido pela humilhação, é trazido pelo arrependimento, é trazido pela contrição. Contrição significa o quê? Eu pequei e eu prefiro morrer do que fazer isso de novo. Por isso que a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. É aquele que está contrito, ele prefere morrer do que fazer de novo. Foi o que aconteceu com esse menino. Pai, eu vou dizer isso para o meu pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um empregado qualquer. Ok. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Porque o pai sempre quer você de volta. Vou falar para o pessoal da internet. Talvez você seja o desviado, tá? O filho pródigo. E você está nessa vibe de vou, não vou, o que eles vão dizer de mim? Os crentes vão ser cruéis. Eles vão ser terríveis com você. Mas o pai está doido para te ver lá. O pai está lá falando, ai, cadê ele? Eu lembro quando eu era jovem, mas jovem que eu digo assim, com 15 anos de idade, tá, do meu filho, estava na escola e tinha um amigo meu, Claudinei, o apelido dele era Yanomami, porque ele era tipo um indiano, assim, o apelido dele de Yanomami, querido. E ele tinha um irmão dele que era da Igreja Católica, Renovação Carismática, ele estava iniciando naquela época. E o irmão dele foi dar uma palestra no salão nobre da escola. E o Claudinei falou para mim, vamos lá na palestra. Palestra de igreja, você tá maluco, cara?
Você sabe que eu não sou desse negócio de igreja. Não, mas só senta lá e escuta. Meu irmão, por favor. Eu fui lá escutar a bendita da palestra do católico. Maldito o dia que eu aceitei o convite. Nada. Fiquei lá sentado. E o moleque contou uma história, cara, dessa parábola. E ele falou assim, que um rapaz foi para a terra, se desviou, ficou longe, ficou com vergonha. E ele teve medo de chegar aí na casa do pai. Ele escreveu uma carta para o pai. E disse, pai, se o senhor me quer de volta, na árvore, no portão da nossa casa, o senhor amarra um lacinho de fita. Eu vou passar de lotação, passar de ônibus. E eu vou ver. Se tiver um lacinho de fita, eu desço no outro ponto, eu sei que o senhor me quer de volta. E aí eu entro. Se o senhor não me quiser de volta, não amarra o lacinho, porque eu não vou suportar a tristeza do senhor não me querer de volta. Ele não tinha coragem de bater no portão e o pai não vir recebê-lo. Ia ser demais para ele. E ele mandou a carta e falou, dia tal, eu vou passar na frente tal hora. E chegou no dia tal, ele não conseguiu dormir, acordou de manhã, aquela ansiedade, aquele medo, será se meu pai vai me querer ou não, e entrou na lotação, e aquele ônibus não andava, e ele queria que o ônibus não andava, porque sabe quando você fica naquele negócio? E aí foi indo na rua, e lá na frente virava assim para a direita, entrava na rua dele, e aí 2 quadras para frente era a casa dele, e ele ficou pensando, ai meu Deus, será se vai ter uma fitinha amarrada ali ou não? Até que ele pegou e, quando virou na rua assim, as quadras inteiras, todas as árvores da rua tinham fitas amarradas nas árvores. O pai não amarrou uma fita só na árvore, na frente de casa, ele amarrou em todas as árvores dos vizinhos, as 3 quadras inteiras, tinha fita amarrada em tudo. O pai querendo dizer, filho, o que eu mais quero é que você volte. Eu escutei essa história com 15 anos de idade, na boca de um católico da Renovação Carismática. Tenho 43 e não me esqueço disso até hoje. Olha como você contar alguma coisa de Deus para alguém, vai permanecer na memória dele para sempre. Para sempre, para sempre. Não comam só o que vocês escutam aqui. E fiquem gordinhos espirituais com tudo que vocês aprendem. Passem para os outros, que alguém vai aprender alguma coisa também. Aí o filho foi. O pai correu, abraçou, beijou o filho. Verso 21. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam. Não traga a roupa do servo, traga a roupa do herdeiro. Coloque um anel no seu dedo, símbolo que ele tinha de volta à sua herança. E coloque um calçado nos seus pés. O menino estava descalço, igual um mendigo. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque o meu filho estava morto. Mas ele voltou à vida. Quando você está na igreja, irmão, e vê um crente que estava desviado, e você vê ele pela porta, essa é a alegria que você tem que ter. Meu irmão estava morto. E ele voltou à vida. Eu vejo no culto, nas igrejas, o pastor faz um apelo, aí não vem ninguém, daí o pastor fala, alguém que está longe dos caminhos do Senhor, gostaria de se reconciliar com o Pai. Aí vem um coitadinho, desviado, vem para frente. Ninguém aplaude, ninguém abraça, ninguém faz nada. Ficam julgando. Olha lá o irmão fulano de novo, lazarento. Peca, faz o que quer, agora vem para frente pedir perdão. Sim, você quer o quê? Que o cara peque e pule no inferno? Que Deus quer te perdoar, que Deus quer te receber, Deus quer amarrar o lacinho em todas as árvores da sua rua. É isso que Deus quer matar o novilho gordo, Deus quer fazer uma festa porque você voltou, Deus quer botar um anel no seu dedo, Deus quer te dar uma sandália nova, Deus quer te dar a melhor roupa, é isso que Deus quer. Mas aí, verso 25. Pois meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, começou a festejar o seu regresso. Aí o verso 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Menino bom, trabalhador, mas dono de metade de tudo. Lembram do início do texto? O pai repartiu entre os dois, então ele também tinha tudo. Ele não tinha nada. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, viu a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu, seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Até os funcionários estavam felizes. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos que tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, já não é mais meu irmão, agora é teu filho, não aceito mais, que esbanjou os teus bens com as prostitutas,
Matas o novilho gordo para ele? E o pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Ele já tinha recebido tudo. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Temos duas igrejas, a igreja que está dentro e a igreja que está fora. A igreja que está fora, o filho pródigo. Iludido pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas, cai em si, resolve voltar. Agora a igreja que está dentro. Tem um Deus que está feliz em revê-lo. Mas tem um crente, ou todos, que acha injusto ter esse pecador do meu lado, com os benefícios que eu tenho. Acha injusto ele estar aqui no círculo de oração orando também. Acha injusto. Uma vez nós tínhamos um grupo de oração forte, na segunda, aí tinha um rapaz lá que bebia e fumava. Mas toda segunda estava lá de joelho 1 hora orando. E um irmão, líder de jovens, não lembro o que ele era, chegou para mim e me interpelou. Porque daí a gente levantava para orar. Todo mundo ajoelhado, de vez em quando levantava um, orava em voz alta, Senhor, bababá, e ajoelhava de novo, levantava outro. Era esse movimento durante 1 hora. Aí levantava esse senhor também. E orava. Aí esse líder, um jovem impetuoso, o senhor não vai deixar, falar para ele não orar, para ele ficar quieto? Por quê? Pois ele bebe, fuma, aí vem aqui, vem um visitante e olha ele orando. Eu falei, meu irmão, você quer que eu impeça alguém que está vindo na casa do Senhor orar? Pode ser a dona da zona de prostituição, pode ser o líder dos maçons aqui, pode ser o padre, pode ser quem for. Se vier aqui no culto de oração, vai poder orar, meu irmão. Não posso impedir as pessoas de orarem. Agora, se os caras oraram para a Virgem Maria, não, né? Mas ele orava para Jesus, nos padrões bíblicos, né? Bíblicos. O problema é que tem uma igreja que está fora querendo entrar. Se tocou que foi iludido e quer voltar. Mas aí tem uma igreja que está dentro que não aceita mais, que não tem lugar para você. Então agora eu quero falar para a igreja que está dentro, tá? Vocês e nós aqui na internet. Cuidado com o teu papel de irmão mais velho, de igreja que está dentro da casa. Quando você vê o cara está voltando. Porque ele precisa mais de você. Ele não queria nem ser filho mais, ele queria ser servo. Imagina a alegria de ver o pai, os servos, agora ver o irmão recebendo ele. O papel da igreja que está dentro é acolher a igreja que está fora. Esse conflito é muito ruim. Tem gente que não volta para a igreja porque sabe que tem um irmão mais velho esperando para criticar. Tá? Esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Quem está fora, volte. Quem está dentro, acolha. Com amor. Tá? Mude agora a sua Bíblia aí para Marcos. Capítulo 2. No verso 1 ao 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos 1 ao 5. Encontraram? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Olha só, Jesus morava em Cafarnaum. Já ensinei para vocês isso, né? Jesus nasceu em Belém, capital da Judá, depois foi, quando era bebezinho, foi para o Egito, por causa daquela questão de Herodes, depois voltou, foi para Jerusalém, na adolescência dele foi para Cafarnaum, que era um porto. Então, como a profissão dele e do pai dele era carpinteiro, que era o mesmo que marceneiro e carpinteiro de hoje, então ali era mais fácil pegar as madeiras que vinham importadas, porque num deserto madeira de lei não existe, então os pobres tinham utensílios de barro em casa e os ricos de madeira. Fazia mais sentido eles morarem num porto para receber as cargas de madeira de lei para poder trabalhar os móveis, então eles moravam em Cafarnaum. Então, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então Jesus estava na sua casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Então, imagina que essa sala aqui do hotel é a casa de Jesus, imagina que eu sou Jesus, nem 0,00001%, mas imagina. E aí, aquela gente aqui, porque Jesus está ali, na janela, na porta, gente. Então, é a igreja que está dentro. Jesus está ali na casa e a igreja está dentro da casa. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles.
não podendo levá-lo até Jesus, por causa de quem? Mas quem que era a multidão? A igreja estava dentro. Aí tem uma igreja ali dentro, ouvindo Jesus falar, veio um camarada, 4 amigos, carregando um paralítico, falando, gente, dá uma licença. Você está andando, me deixa levar o paralítico até Jesus? Não, eu cheguei primeiro. Não. Vocês entendem isso? Existe uma igreja que está fora, querendo trazer o paralítico, querendo trazer o pecador, querendo trazer, mas não consegue, porque a igreja que está dentro impede as pessoas de chegarem. Impede as pessoas de trazerem os paralíticos, impede as pessoas de trazerem os que de fato precisam. Eu falei esses dias atrás que Deus ama muito mais o que está lá no mundo, os bebinhos aqui, ó, no sinal pedindo esmola, do que a mim. Nossa, mas que absurdo! Você é um pastor, um homem de Deus, você faz a obra, você estuda o evangelho, você ora, você prega a palavra, você dá dízimo, oferta, você ajuda os pobres. Que absurdo! Deus amar mais aquele imundo pecador e bêbado do que você que é um homem de Deus. Deus ama muito mais ele, porque eu já estou aqui dentro da casa, aos pés de Cristo, ouvindo ele falar. E ele está lá fora, precisando vir. Ele ama mais aquele do que você que está dentro da igreja, esquentando o banco. Ama mais aquele lá. Aí quando 4 se dignam a pegar o que Jesus mais ama e trazer perto dele, aqueles que de fato são os que deveriam abrir caminho para o aleijado entrar, ficam naquele joguinho de, não, eu cheguei primeiro. Sabe que horror isso? Uma vez um senhor, era minha ovelha, e tinha 68 anos de idade. Um senhor. 50 anos de outra igreja. Foi presbítero de outra igreja, ajudou a construir a outra igreja. Era o semideus da outra igreja. Não gostou de alguma coisa que o pastor dele falou, veio para a minha igreja. Eu já sabia que um dia ele não ia gostar de alguma coisa que eu ia falar. Porque se você não gostou de alguma coisa que o pastor da sua igreja falou e veio para a minha igreja, o que garante que eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar? Se prepara, tá? Se prepara. Primeiro assiste uns vídeos meus no YouTube. Ó o que tá te esperando aqui, hein? Não vem não. Aí veio. Passou um ano comigo, uma bênção. E eu falei assim, ó, errei. Me equivoquei. O irmão fulano, que humildade. Olha, liguei pro pastor dele. Ó, perdeu, hein? Perdeu, velho. O irmão fulano tá aqui um ano comigo. Que bênção. E o outro pastor, com muita humildade, amigo meu, falou assim, você vai ver daqui uns dias. Ele aguenta 1 ano essa máscara aí. Você vai ver. Ah, para, você perdeu, tá com inveja. Não, tudo bem. Só não aceita devolução, hein? Não vou te devolver, não. Maldita a hora que eu falei isso. Um dia eu tô lá, o velhinho começou a me dar. O idoso, desculpa a irmã que me criticou, que eu chamo as pessoas de velhos e velhas. O idoso. Uma irmã teve a capacidade de mandar um e-mail dizendo que tipo de homem de Deus eu sou, chamando as pessoas idosas de velhos e velhas. Eu faço por isso todo dia, meu Deus. O idoso chegou pra mim e falou, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, irmão fulano, não é assim. É desse jeito que eu quero. Desde quando eu vou receber ordem de um piá de bosta igual você? Ah, tudo bem, vamos falar a verdade. Eu sou bem piazão de bosta mesmo, eu sei que eu sou. Tá, isso não é palavrão no Paraná, tá bom? Não se ofenda, gente. No Paraná é normal. Tem o piá de prédio, o piá de bosta, o piá de rua. Mas enfim, eu sou mais ou menos isso lá no Paraná mesmo. Mas caramba, eu era o pastor dele, ele não podia falar assim comigo, né? Mas, entendeu? Ele era o cara dentro da igreja e ele pensou, como que esse outro que é mais jovem quer vir ser mais do que eu? Eu estou mais tempo na igreja do que ele. Eu tenho mais anos de crente do que ele. Opa, eu entrei primeiro aqui. Fica lá fora, irmão, espera a tua vez. Não é assim que funciona no reino. Não é assim que funciona no reino. Vou lembrar uma parábola de Jesus. Um dono de uma terra precisou de pessoas para lavrar a terra. Chegou às 6 horas da manhã, contratou alguns funcionários e falou, vou estar tanto para trabalhar o dia inteiro. Eles aceitaram. Só que ele viu lá pelas 9 da manhã que não ia dar conta, foi lá e contratou outros, pelo mesmo valor. Ele viu que meio-dia não ia dar conta, contratou outros. Ele viu, e quando chegou no finalzinho do dia, ele contratou outros ainda. Os que foram contratados de manhã ficaram só falando, eu quero ver se você vai pagar o mesmo tanto para aqueles. Na hora de pagar, foi pagando por ordem. Quando pagou os últimos que trabalharam 1 hora só, o mesmo valor que pagou os que trabalharam o dia inteiro, os do dia inteiro ratearam.
O senhor foi injusto com a gente. Aquele ali trabalhou 1 hora e ganhou o mesmo tanto que eu trabalhei 8. E aí o dono da terra falou, quanto que eu combinei com você? Não foi isso? Foi. Eu não paguei o que eu combinei? Paguei. Então está cumprido o que eu combinei. Não deixe que a sua maldade impeça o meu coração de ser generoso com aqueles. Que paulada. Em outras palavras, a terra é minha, o dinheiro é meu, eu pago o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se Deus quer que você que é mais jovem comande um ministério e o crente velho, sarnento, que só incomoda, fique lá na cadeira o resto da vida, ué, não é tempo de serviço, gente. Tipo, não aceito que ele vai ser pastor se eu estou 30 anos aqui esperando a minha vez. Talvez sua vez nunca vai chegar. E o jovenzinho que está saindo do seminário vai ser o seu pastor. Cuidado se você acha que é o dono da casa. O povo estava dentro da casa impedindo que o aleijado entrasse. A igreja que está dentro, atrapalhando a igreja que está fora. Quem entendeu? Forte isso, né? Aí tem uma diferença. Às vezes, a igreja que está fora conhece mais a casa de Deus por dentro do que a própria igreja que está dentro. Olha só o texto. Não, verso 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca ao que estava deitado paralítico. Gente, deixa eu perguntar para vocês. Se você subir no telhado desse prédio aqui, vamos supor que não tivesse vários andares, não fosse um prédio, fosse uma casa, e você não soubesse como é que era a configuração da casa, onde é que fica sentado, onde é que é a pia, onde é que é o fogão, onde é que é a cama, né? Como é que você vai quebrar o telhado e jogar o paralítico nos pés do Senhor Jesus? Tem como? Se você não conhece isso aqui por dentro, você estivesse lá no andar de cima, eu tenho que fazer um furo, entendeu? Como é que eu vou acertar o lugar exato que Jesus está? Impossível. Como que eles acertaram o lugar exato onde Jesus estava? Eles conheciam a casa de Deus por dentro como ninguém conhecia. E eles olharam para a igreja que estava dentro e falaram, vocês não vão deixar eu chegar perto de Jesus? Fica tranquilo, meu filho, porque eu conheço a casa de Jesus mais do que você pensa. Subiram no telhado e falaram, mais para cá, mais para cá. Não, mais para lá. Aqui, ó, Jesus está sentado bem aqui. Tem certeza? Tenho, pode quebrar aqui. Quebrou, olharam, estavam os pezão de Jesus aparecendo. Desceram o aleijado com cordas, Jesus pregando, abriu uma luz. É tu, pai? Não, é o aleijado, desceu o aleijado. Nos pés de Jesus. Aí eu fico pensando naqueles lá na porta da multidão que impediram de entrar. Ué, mas eu impedi ele de entrar. Você não consegue impedir o favor de Deus na vida de uma pessoa. Você consegue impedir a pessoa de entrar na igreja, mas você não consegue impedir a pessoa de encontrar Jesus. Eu lembro quando... Eu encerro, irmãos. Eu lembro quando eu era aspirante a pastor da Igreja Batista. Ô fase boa. Nós ganhamos uma família de espíritas para Jesus. Família de espíritas. Mas uma ralé que vocês não têm ideia, coitado. Meu Deus do céu. Eram tudo, irmãos. Era um bêbado, a menina era prostituta, a mãe era prostituta e era um macumbeiro, e eram alcoólatras, todos eles. Mas uma ralé. Mas vai fazer o quê? Você queria que eu ganhasse quem? Era com o povo que eu me envolvia. Eu ia na rua evangelizar, quem estava na rua ia pegando, ué. Aí, levei para a igreja essa família toda. Aí os irmãos começaram. Sabe os irmãozinhos que tomam um chá com o dedinho assim? Sabe os irmãozinhos assim, ó? Os dedinhos duros. Aí, os irmãos se converteram. Né? Voltaram para Cristo, porque eram crentes desviados, inclusive. Batizados, numa outra igreja. Aí, é uma só fé, é um só batismo, a igreja batista não pode mandar eles rebatizar. Embora os anabatistas, precursores da cultura batista, eles eram chamados de anabatistas porque eles rebatizavam. Qualquer crente que era batizado, saúde. Meu, é o espirro mais rico que eu vi na minha vida. É o espirro mais feminino e rico. Atsim! Atsim! Meu, incrível. Marlene, você tá de parabéns, vamos lá. Cara, se você espirrar, você lava todo mundo aqui de catarro no projeto. Não espirre, Fabrício, não espirre. Parabéns, Marlese, ó. Vamos lá. Então o que acontece? Eles já eram, os anabatistas, ela é coach de espirro. Os anabatistas, precursores dos batistas modernos, eles rebatizavam.
Então a pessoa era batizada em qualquer outra igreja, para vir para lá tinha que rebatizar, por isso que era Ana Batista. Mas a igreja batista não pode rebatizar, em tese. Então eles eram batizados, aí tem que fazer o quê? Tem que fazer uma aprovação da igreja para aceitar aquela família. O que eu acho, com todo respeito aos meus colegas pastores batistas, que eu amo de coração, vocês sabem disso, eu acho desnecessário. Aí o pastor, naquela época, irmãos, o irmão fulano ganhou sua família para Jesus, voltaram para Cristo, já são batizados na denominação tal. Eu preciso de alguém, e querem se membrar no hall de membros da igreja. Eu preciso de alguém que indique, faça a indicação dessa família para ser membro. Aí alguém tem que levantar a mão, eu indico eles para ser votado. Eu preciso de alguém que confirme, não, apoie a indicação. Aí um outro irmão tem que falar assim, eu apoio a indicação do fulano. Daí agora, todos que estão a favor deles serem aceitos como membros, fiquem em pé. Não, quando ele falou isso, eu fiquei louco. Aí eu já sou meio despirocado da cabeça. Falei, não, para. Gente, o que vocês estão fazendo? E o pastor ali já quis me expulsar da igreja. Consegui 1 ano e meio depois. Mas é uma outra história que está no meu livro, Quando Deus Te Leva ao Deserto, vai sair esse ano em nome de Jesus. Falei, o que vocês estão fazendo, gente? Vocês estão malucos? É isso mesmo? Vocês estão votando para ver se aceita ou não que essas pessoas congreguem na igreja? Se vocês não aceitarem, o Pai de Santo vai aceitar eles de volta. O Pai de Santo está lá na porta do centro com os braços abertos para eles, gente. É a igreja que está dentro, impedindo a igreja que está fora de entrar. Em nome do Senhor Jesus, nós não podemos ser assim. Ei, igreja que está dentro, deixa quem está fora entrar. Ceda o seu lugar para alguém. Se você está sentado bem na frente, e alguém precisa mais estar perto de Jesus do que você, dá o lugar para a pessoa, senta lá no fundo. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de posição geográfica? Tá? Carrega a pessoa para perto de Jesus. Domingo no culto, quando vocês forem no culto da igreja de vocês, tenha uma missão no seu coração, abrace pessoas que vocês nunca abraçaram na vida de vocês. Dentro da igreja. Tem gente ali que... Eu tive uma experiência aqui na igreja batista, tem um irmãozinho que fica lá atrás, tal, e ele é a esposa dele. Aí o pastor sempre chama no domingo o pessoal para orar e tal, e eu estava ali, e o pastor pediu para orar, daí eu peguei, fui orar com as pessoas e vi esse irmãozinho, eu fui lá orar com ele, com a esposa. Quando eu terminei de orar com ele, assim, ele pegou minha mão assim, olhou para mim, me deu um abraço, ele falou assim, eu sempre quis que você orasse comigo. Eu falei, por que não pediu, irmão? Bate aqui, ora comigo. Depois do culto, antes do culto. Não precisa ser naquela hora litúrgica, depois da mensagem, não, qualquer horário. Mas ele tinha vergonha. Eu sempre quis que você orasse comigo. Faz isso esse domingo. Amém ou não? Amém. Ache alguém que você nunca abraçou na igreja. Irmão fulano, nunca te abracei? Não, é hoje teu dia de sorte. E eu tô perfumado, hein? Vem cá que você vai ver só. Fau! Neiva, você que gosta de abraçar, você tem uma missão domingo, Neiva. Mas vai, perfumada, vai abraçando todo mundo lá. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que essa palavra fique no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. Ok, vamos ofertar? Vamos ofertar. Eu quero agradecer você aí na internet de coração, que durante o projeto ofertou por superchat. Deus abençoe profundamente a sua vida. Você que tem ofertado pela nossa conta do ministério, Deus abençoe de verdade. Se você mora no exterior e quer fazer uma oferta, eu tenho visto uma coisa, olha que coisa louca, irmãos, escuta isso aqui. Tem gente que é da igreja de fora, que está fora, tá? Presta atenção que eu vou falar, um testemunho. Estão enviando dízimos, não é só oferta, dízimo, para a nossa igreja, e eles não estão congregando em igreja nenhuma. Por alguma razão, foram magoados, é o aleijado que alguém não deixou entrar. Mas são crentes, são fiéis. E entram em contato com a gente e falam assim, pastor, eu não estou congregando, mas eu quero dar meu dízimo, eu me sinto mal em não entregar meu dízimo. Posso entregar na sua igreja? Pode, meu filho, é obra do Senhor. Tem gente que fala, olha, eu não vou na igreja, mas eu assisto todos os estudos seus no YouTube. Teve uma irmã que falou para mim, botou num comentário no Instagram, eu te escolhi como meu pastor, ela falou, porque eu assisto mais você porque eu não posso ir na igreja. Então, sabe, é a igreja que está fora, que não conseguiu entrar de alguma forma, mas que é a igreja, que é fiel, que tem aquela sensação de devolver o que é de Deus para o Senhor, se sente mal quando não faz isso.
Quero agradecer a você em nome de Jesus que tem feito isso, tem ajudado muito o nosso ministério. Quem é do exterior, aqui está o título desse estudo, tá? O título, se você clicar no YouTube, abre as descrições, tá? Dentro das descrições tem um link lá que vai levar você ao meu site, que é o link de doações ministeriais. Então você que mora no exterior, você pode fazer uma oferta por PayPal. Então você consegue fazer isso por esse link, tá? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, eu te explico da melhor maneira possível, tá? Nós vamos ofertar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço de coração a todos vocês, irmãos aqui do projeto, que têm feito suas ofertas. Vocês não sabem como vocês têm nos socorrido nos momentos de necessidade, como têm nos abençoado, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar toda semente plantada no teu reino. Quero te agradecer pelo coração liberal e doador dos teus filhos. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que tem nos ajudado e nos abençoado quando nós mais precisamos. Que nós possamos ser também abençoadores da tua obra e do teu reino, para assim podermos ter o caráter de Cristo, que foi doador, doou a si mesmo por favor daqueles que não o conheciam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Sai do seu lugar, por favor. Traga a sua oferta aqui. Na tela está a tela azul da Gás Fajol, a fábrica de joias. Gás Fajol. Pode passar por aqui, só cuida com o fiozinho. O que aconteceu? Ô Francine, vem aqui para orar. Ó o fio azul. A tua mãe tá onde, Mariana? Manaus. Deixa eu só abrir aqui a... Espera um pouquinho. Manaus? Ela tem parente lá? Tá. Vocês são de Manaus? Nem seu tio, ninguém? Seu tio tá trabalhando. Abriu? Vem, amor, faz favor. E tem gaúcho em Manaus, né? A gente comeu muito churrasco lá. Segura aí. Opa. Marfa, tá lá em Manaus. Deus abençoe. Giovanni e Cláudia, que estão em Gramado, ou tá vindo na praia, já foram. Everton e Dani estão viajando também. Deus abençoe vocês. Boa viagem. Não estão aqui, mas estão conosco pelas ondas do rádio. Né? Essa é antiga, né? Pelas ondas do rádio. Vamos... Ai, quebrou isso aqui, amor. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti as sementes plantadas no Teu reino, não só as ofertas dos Teus irmãos, dos meus irmãos aqui, dos Teus filhos, Senhor, como também as ofertas dos Teus filhos, meus irmãos, que estão aí online, em todo o mundo, e têm sido abençoadores desse ministério. Reconhecem, Senhor, a necessidade do reino e têm sido doadores voluntários, Pai. Muito obrigado. Consagro, Senhor Deus, cada centavo ofertado, repreendendo o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Estou na frota de férias, então virou a nossa auxiliar, não é? Hoje, Debbie, quando foi seu aniversário? Segunda passada? Vem aqui para nós orar com você, porque daí a gente já ora aqui, pelo menos as pessoas ficam conhecendo a nossa arquiteta e paisagista. Vem cá. Você é o quê? A tua irmã que é arquiteta. Vem cá. A minha mãe é. A tua mãe é arquiteta. Você é designer. Vem cá pra gente orar. Pode falar quantos anos? Pode. Quantos anos? 25. 25? Com esse tamanho assim? 25 mesmo? Sim. Gente, eu jurava que essa menina tinha uns 17. E eu falava, viaja pro mundo todo de menor? Como é que a mãe deixa? Meu Deus, tá velha já, né? Que bom. Vamos orar pela Deb. A Deb, para quem está na internet, é filha da Marliese, do Giba, um casal muito especial para nós, abençoadores do reino, e também que nós amamos e conhecemos de muito tempo. Marliese não chamo de tia por respeito, tá? É uma das tias, é prima, né? Da família, é filha da Marlene, irmã da tia Mara, da tia Lúcia, da tia Fia, da tia Maristela. Então, a sobrinha das tias. Então, é minha prima, você é minha prima em segundo. Nossa. Hã? E sogra do Léo, nosso amigo, que o Léo é pai da Léozinha, da Ana. Vocês estão na internet, não entendendo nada, então vocês pulam essa parte, só pega agora a parte da oração. Vamos lá. Deus, eu quero abençoar a Deb e mais um ano de vida que ela está passando. Essa menina é tão preciosa para o Senhor, que o Senhor possa mantê-la no teu reino, com os pés firmes na rocha eterna, que é a nossa salvação em Cristo Jesus,
e que ela possa ver com seus olhos a salvação. Meu Deus, que ela possa continuar, Senhor Deus, sendo referência, que ela possa progredir, crescendo de graça em graça, todos os dias da sua vida. Que este novo ano que se inicia possa ser um ano de novidades, de grandes coisas, de boas notícias, de bênçãos incontáveis, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, viu? Tá? Pessoal aí, ó, os irmãos solteiros, nada de mandar mensagenzinha aqui maldosa não, viu? Uma vez eu fiz a piada do mandem currículos com foto e me encheram, do Fabrício, me encheram minha caixa de e-mail. Não mandem currículo com foto, o pai dela é bravo. Deus abençoe você na internet. Quinta-feira que vem, aqui no YouTube. Essa semana eu quero colocar os vídeos novos que nós temos programados para colocar. Colocamos os 3 seminários de batalha espiritual de graça para vocês, em comemoração aos 5 milhões de visualizações do nosso canal. E estamos com 48 mil inscritos. Falta 2 mil para chegar nos 50. Vamos divulgar. O que você acha, você que está na internet, em clicar no inscrever-se para ajudar a gente? Dá essa moral para a gente. E manda youtube.com/carloribas para os seus amigos nos grupinhos do WhatsApp. Não tem uns grupos de família que as tias mandam receita de bolo? Enche o saco delas, manda o meu site para elas. Boa, obrigado, Matheus. Gente, calma lá, para tudo. Muita calma nessa hora. Se você já é inscrito, não clica no inscrever-se, porque você vai desinscrever. Então, se você já é inscrito, não está vermelho o botãozinho ali, não clica, você já é inscrito. Se o botãozinho inscrever ali está vermelho, se inscreve, faz favor. Ativa o sininho e dá um like, porque o YouTube vai saber que você gosta desse conteúdo. Deus abençoe vocês até quinta que vem, em nome de Jesus.